Oi, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje a conversa aqui no canal é sobre as novidades, o que vem por aí de melhores soluções em medicação para o emagrecimento, para muito além da retatrutida, que é um nome que a gente já tem escutado bastante, mas eu fui dar uma olhadinha e entender um pouco mais os nomes, os estudos, o que está acontecendo, o que está para chegar no mercado, e óbvio, como a gente está saindo do carnaval, oficialmente o ano começa no Brasil. É legal a gente entender como está o mercado e o que vem por aí, e será que realmente a Monjaro vai ficar para trás, como já tem muito especialista falando, que a Monjaro vai ficar para trás, que ela já foi ultrapassada por outras medicações que estão para chegar no mercado? Bom, a gente vai ver tudo isso juntos aqui no canal, tá bom? Vou falar sobre esses nomes novos que a gente vai passar a ouvir logo mais, o que está para chegar no Brasil, qual é a previsão e sendo bem pé no chão, o que realmente a gente vai ver ainda acontecendo em 2026 para o nosso mercado brasileiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Gi Betim, sou jornalista, comunicóloga, e nesse canal eu já tenho ele há algum tempo, mas desde o início do ano para cá eu tenho focado nessa questão do emagrecimento porque tem sido a minha realidade. Eu estou há 7, quase caminhando para 8 meses de tratamento com a tirzepatida, 5 deles com a Mounjaro e 2 meses e meio com a Tirzec. Eu fui para o Paraguai, comprei a minha Tirzec, estou tomando e pretendo voltar para o Paraguai agora no finalzinho de fevereiro. Eu volto para o Paraguai, então me acompanha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve por aqui, já vai fazendo diferença para mim, que estou com o canal começando, mas também vai fazer diferença para você que está no seu processo e que de repente pode custar ir para o Paraguai buscar sua tirzepatida enquanto os preços não mudam e as novidades no mercado ainda não chegam. Que a gente tem ainda muito tempo pela frente para que tudo isso se materialize de forma eficiente aqui no Brasil. Bora ver isso juntos? O que que eu separei aqui para gente? Bom, a gente está tomando a tirzepatida, ou se você não está, mas tem outras medicações que já estão há tempos no Brasil, como o Ozempic, o Wegovy, né, que é a semaglutida, ou a liraglutida, que é ainda mais antiga, né, que é a primeira geração. A Ozempic e o Wegovy vieram como segunda geração, o Mounjaro já na terceira geração desses emagrecedores, e a gente vai ver aí já quartas e quintas gerações chegando no mercado entre 2026 e 2027. Aqui no Brasil, a gente tem um momento muito importante acontecendo agora em março, que é a finalização do período de patente da semaglutida, da Ozempic. Então, a partir de março, outras empresas podem começar a fabricar a Ozempic aqui no Brasil, não dependem mais da patente da Novo Nordisk. E a gente vai entender um pouco mais como isso impacta aqui também ao longo desse vídeo, tá? Então, vamos começar do começo. O que que tem de novidade? A gente está ouvindo falar, tem muito conteúdo já aqui no YouTube sobre retatrutida. A retatrutida ela é bem polêmica nesse momento, porque muitos especialistas falam que não existe retatrutida oficial, não existe retatrutida comercializada com segurança no mercado, porque ela ainda não foi finalizados os estudos. Outros especialistas falam que alguns países já sim, já estão vendendo a reta, né? A gente já tem aí uma intimidade chamando de reta. Mas, apesar dessa polêmica, a reta hoje ela é completamente proibida de comercialização aqui no Brasil, inclusive de entrada. Então, mesmo você vá ao Paraguai, tem gente comprando lá, tem gente vendendo de lá, tem mercado, a gente sabe que tem laboratório chinês entregando no Paraguai, e tem gente que fala que inclusive não é laboratório chinês coisa nenhuma, enfim. Como não tem fontes oficiais sobre a reta, nós vamos falar sobre os estudos, tá? Nós não vamos entrar nessa seara de comercialização, de nada disso. Eu vou aguardar realmente informações que sejam confiáveis para trazer para vocês sobre a reta. Então, vamos falar sobre o que que a gente já sabe dela, farmacologicamente falando e tudo mais. Nesse vídeo a gente vai abordar isso, tá? Se alguém está te tentando vender retatrutida, desconfie, pelo menos desconfie, tá bom?
Tem um mercado acontecendo paralelo, tem um mercado fitness que já aderiu muito à Reta, porque ela promove aí uma queima de gordura e uma manutenção melhor de musculatura, diferente dos outros análogos de GLP-1, como a Ozempic e a Mounjaro, mas ainda realmente falta muita informação para a gente ter mais certeza do que está acontecendo, tá? Eu vou começar trazendo alguns fármacos e vamos falar sobre isso, sobre esses fármacos que estão chegando no Brasil. Eu peguei aqui deixa eu voltar do começo aqui, para a gente ver, tem pessoal falando então já bem-vindas novas canetas de emagrecimento, mas não tem só caneta aqui não, tá? Pela essa listinha aqui, esses nomes eu estava pegando eles de outras formas, olhando alguns estudos, e aí encontrei esse post que está bem resumido e acho que vale a gente acompanhar por aqui, tá bom? Então, tem alguns perfis novos de medicação chegando, a retatrutida, né, que a gente chama de retatrutida no Brasil, é retatrutide, que ela também é fabricada pela Eli Lilly, que é a mesma que tem a patente do Mounjaro, né? O destaque é que ela realmente ela apresentou os melhores resultados dentro dos estudos de um ano, né? Então, a Mounjaro, ela tá ali na casa dos 20% de perda de peso, a Reta chegou a 24%, mas isso é média, tá, gente? Média, então a gente tem que sempre lembrar que tem gente que perde muito mais que isso e tem gente que perde muito menos que isso. Então, é a porcentagem do peso. Então, vamos pensar que uma pessoa de 100 quilos, em média, com a Monjaro, ela vai perder ali 20%, com a Reta ela tá perdendo 24%, tá? De peso, né? E aí ela age em três receptores. A diferença da Monjaro, ela age no GLP-1 e no GIP, né, que são análogos, que são receptores que nos promovem a saciedade e tudo mais. E a Reta tem mais o glucagon, tá bom? Então, ela age nesses três receptores, né? A vantagem dela é que ela tem menos relatos de náusea. Então, tem aí as pessoas que estão tomando os estudos mostram que tem muito menos enjoo, náusea, né, do que a Ozempic e a Mounjaro promovem. Previsão de lançamento para o mercado segundo semestre de 2026. Ela está finalizando os estudos ainda, tá, gente? Então, quando a gente fala segundo semestre de 2026, isso não é realidade no Brasil, tá? Segundo semestre de 2026 é onde ela está sendo estudada, que acho que é nos Estados Unidos, até chegar aqui no Brasil, realmente de forma a ser, por exemplo, se ela, acredito que se ela for liberada nos Estados Unidos no segundo semestre, talvez a Anvisa derrube a proibição de uso aqui, desde que você traga com receita, vai se tornar uso restrito, como está sendo algumas marcas de tirzepatida que a gente pode trazer do Paraguai ou, enfim, de outros países se você for viajar. Mas ainda assim, ela não chega no Brasil no segundo semestre de forma oficial nas farmácias, tá? Tem um tempo aí para de pedido, para ser autorizado e tudo mais, então possivelmente, com sorte, no primeiro semestre de 2027. Vamos ser bem pés no chão quanto a isso, tá? Então, se você está esperando a reta para começar seu tratamento, talvez você tenha que se organizar para daqui a um ano começar de forma eficiente, tá? E aí a gente tem outros nomes, também da Eli Lilly, o Orforglipron. Os nomes estão ficando cada vez mais complicados, né? Isso aqui é o nome do princípio ativo, né? Então, como a gente fala da tirzepatida, né? Mas possivelmente vão chegar com outros nomes de medicação no mercado. E aí, o que é interessante nesse é que esse não é injetável, ele é oral, né? Então, possivelmente comprimido. A gente ainda vai entender. E aí ele trabalha com um análogo do GLP-1, mas não peptídico, né? Então, ou seja, não é injetável, não é líquido, né? Então é o comprimido ao dia, tá? Isso aqui é o diferencial que ele não precisa ficar na geladeira, né? No peptídico ele tem possivelmente uma validade maior também. A perda de peso que ele está proporcionando é bem interessante, olha, de 14 a 17% da perda de peso em média, mas num período de 36 semanas. Ou seja, bem menos tempo, né, do que a gente tem visto os estudos mostrando aí há 50, 70 semanas, né? E aí, zero agulha, né, gente?
o que facilita muito para quem tem fobia de agulha, para quem tem as alergias da tirzepatida, porque tem gente que tem alergia feia da tirzepatida, não consegue seguir com o tratamento, né? Então, aumenta a possibilidade de adesão. E aí, previsão de lançamento final de 2026. Também a mesma forma, dificilmente isso chega no Brasil no final de 2026. Mais um aqui da Behringer, o Survodutide. Survodutide. Esse aqui é muito interessante, tá? Porque ele, diferente dos outros que a gente tem visto, ele tá com um duplo agonista, então ele tem dois agonistas aí, né, dos receptores, que é do GLP-1 e do glucagon. Ele não tem o GIP que a gente tá usando na tirzepatida, tá? Mas ele tá promovendo principalmente uma queima de 19 a 22% da gordura hepática. Então, isso é um resultado muito bom para quem tem esteatose hepática, para quem está com índices alarmantes de gordura no fígado, tá? Isso é muito bom, porque ele realmente vai aumentar aí a oxidação da gordura, né? Melhorando o trabalho, melhorando o seu fígado, o metabolismo hepático, né? Que eles estão dizendo aqui. Isso é bem interessante. E aí, eu acredito que ele vem como caneta também, tá? Porque como ele está lidando, injetável, como ele é agonista do GLP-1 e do glucagon, eles são peptídeos também, então possivelmente ele vem aí injetável. E tá falando também em primeiro semestre de 2026. Mesma coisa que eu falo para vocês. Pense que você tem um atraso aqui de quase um ano para chegar no Brasil. A Novo Nordisk já está trabalhando também numa medicação mais potente, que promete ser, inclusive, a mais potente dessas novas gerações que estão chegando já. Os estudos estão apontando para perda de até 24%, 24,3% em 36 semanas. E, gente, é uma perda excelente para pouco tempo, né? E aí ela vem com é, o análogo do GLP-1, mas com uma outra molécula chamada amilina, tá? O que que é diferente dessa? Ela atua diretamente na fome, na saciedade central. Uma das coisas que a gente precisa perceber é assim, ó, a, a tirzepatida, apesar de ela ser análogo do GLP-1 e do GIP, ela tem um, ela não trabalha tanto na saciedade quanto outras medicações. Então, quem faz o tratamento com o Wegovy, por exemplo, relata ter muito menos fome do que tem com a tirzepatida, tá? Então, tem gente que, quando sai do Wegovy para a tirzepatida, não se adapta tão bem, porque o Wegovy tem muito mais saciedade pela quantidade de GLP-1 que tem nela, né? Então, eu já vi alguns médicos falando disso, que pode ser que a pessoa não se adapte tão bem. Então, a tirzepatida, ela não tira completamente a nossa fome. Às vezes, no dia seguinte que você toma a medicação, você não sinta fome nenhuma, mas no geral, os relatos são que as pessoas continuam com fome, mas elas comem muito menos. Então, aqui a micretin, com essa amilina, ela age diretamente na fome, na questão da saciedade mesmo. Então, realmente as pessoas vão diminuir muito a porção, vai comer muito menos, tá? E aí também ela gera uma sinalização mais completa para o cérebro. Então, aquela coisa do food noise que a gente tem, que a gente para de querer comer o tempo todo, talvez seja ainda mais forte com a questão do amicretin, tá? Então, isso é bem interessante para quem tem compulsão mesmo alimentar, né? Para quem tem essa questão do food noise muito presente. E até porque, o que que eu acho muito interessante? Porque a gente vai precisar fazer um processo de emagrecimento constante na nossa vida, tá? Então, uma vez que a gente já fez um controle de peso, já emagreceu e está na fase de controle de peso, pode ser que a troca por uma medicação como essa também colabore, tá? Ou pessoas que têm muito, muito a perder. Então, vamos pensar naquelas pessoas com obesidade mórbida, já que já tem muito, tem 100 quilos para emagrecer, né? Talvez, como o processo vai ser muito longo com a tirzepatida, depois de um certo período, um ano e meio de tratamento, a medicação pode ir perdendo efeito. Então, pode ser muito interessante nesse momento, com uma micretin chegando no mercado, fazer uma troca, né? Então, de medicação.
É bem interessante, tá? E é maravilhoso que, assim, nós teremos ferramentas com ações diferentes para casos diferentes, né? Que é maravilhoso, que até há pouco tempo atrás a gente não tinha nenhuma ferramenta, então agora a gente começa cada vez mais ter medicações voltadas para nós com tantos desafios que a obesidade nos traz, né? Então gosto muito dessa ideia, tá? E aí, ela ainda está em desenvolvimento, então não tem previsão nenhuma para 2026, não. É 2027, 2028, com sorte, tá? E aí tem uma outra aqui da Novartis, que é a Bimagrumab. Essa daqui é a que o pessoal fitness está aguardando muito para que chegue no mercado. Hum, tomando meu cafezinho aqui enquanto eu falo com vocês. Por quê? Porque essa é dessas medicações todas que a gente está trazendo, desses fármacos todos, essa é a molécula que mais reduziu gordura corporal nos estudos. Então, o que é interessante? Ela não promove tanto a perda de peso, ó. Perda de peso total menor a 6, entre 6 e 10% do peso. Só que ela reduz muito a gordura. Então, a redução de gordura está ali em aproximadamente 20%. Então, o que que ela faz? Ela reduz gordura e mantém músculo preservado. Então, para aquelas pessoas que não querem perder massa muscular, porque tem, gente, assim, tem uma coisa que a gente está aqui falando do nosso universo da obesidade, que é onde eu estou e a maioria do público que me acompanha também se identifica aqui pelos comentários que eu vejo. Mas a gente tem pessoas que têm outras questões metabólicas, mesmo com um peso, pensar, ela é até magra ou ela está com um pequeno sobrepeso, mas ela traz outras questões metabólicas, como lipedema, é um caso muito comum, ou inflamações que vêm, possivelmente que pioram com a questão da gordura no corpo e tal. Então, tem muita gente que está nessa condição indo para a tirzepatida, né? E a tirzepatida tem dado até bons resultados em muitos desses casos. Porém, a tirzepatida, ela promove a perda de peso. Isso quer dizer o quê? Que a gente perde músculo, perde gordura, perde tudo junto. Então, para essas pessoas, uma bimagrumab pode ser muito mais interessante, né? Porque vai promover essa perda especificamente de gordura, o que vai ajudar muito a reduzir esses problemas metabólicos, inflamação e tudo mais. E que para a galera fitness, ok, vai ser então mais incrível ainda, né? Então, mas isso ainda tá, olha, tá aqui possíveis aplicações clínicas após 2026. Então, ela ainda está em estudo, tá? A gente tem aí alguns relatos dos primeiros estudos, mas tem muito ainda para vir, só que possivelmente chega no Brasil final de 2027, 2028, se tudo der certo nos estudos, tá? Então, achei interessante aqui porque tem um comparativo completo, né? É o Ozempic, que é um bem comum que a gente consegue comprar em qualquer farmácia do Brasil. E que agora em março, com a quebra da patente, né, com o final da patente, outras empresas já vão produzir, a gente já tem uma perda de peso muito boa, que é de 12 a 15%, né? A Monjaro promove de 15 a 18%, mas tem aí estudos mostrando excelentes números aí na casa de 20% e tudo mais. Acho que é 20% em 70 semanas. Então, também tem a injeção. O que que essas duas têm? Tem essa questão do enjoo, né? Tem alguns efeitos colaterais que são um tanto desafiadores para muitas pessoas. E aí a gente tem a retatrutide, com menos 24% de peso, uma perda de peso muito expressiva. A survodutide, 18 a 22%, muito expressiva, mas com esse diferencial que ela atua no fígado. A micretin, que é a mais potente aqui, atuando diretamente na saciedade. O Forglipron, que é o oral, sem agulhas, né, 14 a 17%, com excelentes resultados em tempo menor também de uso, e Bimagrumab, que vai agir diretamente na gordura. Então, essas medicações já estão, algumas já em reta final de desenvolvimento, outras vão levar um pouco mais de tempo. E aí, vamos ser sinceros, disso aqui, o que chega para o mercado brasileiro realmente esse ano, o que chega para o mercado brasileiro realmente esse ano é a questão da Ozempic, que vai realmente
abrir caminhos aí para os outros laboratórios e que vai fazer com que mais medicação esteja nas prateleiras brasileiras, produzidas no Brasil, que possivelmente com preço bem abaixo. Então já se fala em uma baixa de aproximadamente 35% do valor. A Ozempic está ali na casa dos 900, R$ 1.000 por mês. Então, né, possivelmente ela vem aí para 650, R$ 700 por mês, o que vai facilitar muito para muita gente dar continuidade no processo. Porque a gente já conversou sobre isso em outros vídeos, que algumas pessoas se organizam para tomar duas canetas, assim, duas doses de Monjaro, comprar duas caixas de Monjaro e aí depois ela não emagrece tudo que ela precisa parar, porque é muito caro. Então, com a Ozempic um valor bem mais baixo, vai se tornar acessível para mais pessoas também. Que é óbvio, gente. A gente precisa entender que R$ 750, R$ 800 é muito dinheiro ainda, tá? É muito dinheiro. Mas já é muito mais acessível que uma medicação como a Mounjaro que começa em 1.400, R$ 1.500, né? Começa. Então, é muito mais fácil a pessoa conseguir se organizar e manter meses de tratamento com o Ozempic do que com a Mounjaro, né? E que, óbvio, mesmo que a perda de peso com o Ozempic seja menor do que a Mounjaro, é melhor que ela consiga emagrecer 10 a 15% do peso dela em um ano do que ela não conseguir fazer o tratamento com a Mounjaro e não ter emagrecimento nenhum. Ou até ganho, né? Porque a gente sabe que a obesidade, para emagrecer 2 quilinhos é uma vida, mas para ganhar é de um dia para o outro, né? Então, é muito importante, tá? Aqui a gente, nessa matéria, já fala que a Anvisa diz que já tem 14 pedidos, tá? E que ela vai se manifestar agora nas próximas semanas sobre a autorização da venda também da Ozempic e da Wegovy, né? Que as duas têm, tanto a Ozempic quanto a Wegovy são semaglutidas, só que em dosagens diferentes. Então, a patente cai agora dia 20 de março, e aí a gente já tem 14 pedidos de laboratórios brasileiros para facilitar isso. Uma outra coisa que eu achei bem interessante é que a Novo Nordisk agora também já pediu, agora em janeiro, para aprovação da Visa para vender o Wegovy em comprimido, tá? O Wegovy em comprimido chegou nos Estados Unidos e ela já está sendo vendida, já está sendo encontrada nas prateleiras das farmácias dos Estados Unidos. E aí esse pedido, ó, foi protocolado em 30 de janeiro. Então, possivelmente, junto com essa mudança também agora, nas próximas semanas a gente vai ver o Wegovy em comprimido chegando nas farmácias do Brasil. Ainda não sabemos certinho quanto vai ser o preço, mas eu acredito que bem próximo do que da Wegovy normal, né? Então, olha, um estudo nos ensaios clínicos adultos com obesidade ou sobrepeso perderam 17% do peso corporal após 64 semanas, tá? Então, é isso, assim, 17% do peso corporal em um pouco mais de um ano é bem importante para quem sofre com obesidade, né? Ou problemas inflamatórios decorrentes dela, enfim, já está aí às vezes em pré-diabetes, isso pode fazer a diferença, né? Entre a pessoa realmente sair do quadro pré-diabético, né? E às vezes é o suficiente bem para sair do quadro de obesidade, né? Então, já está aprovada lá. Nos Estados Unidos, eu até olhei, ela está sendo vendida por volta de US$ 149, ó, tá aqui, apenas US$ 149 por mês, que é caro, ainda é caro, mas é muito mais interessante do que a tirzepatida, como eu estava falando, né? Então, para muita gente, isso aqui vai ser muito mais acessível. E aí, o fato de você tomar em comprimido também abre possibilidade para mais pessoas fazerem seu tratamento, tá? Achei muito bom, acho que vale a pena a gente ficar de olho nisso. Se você tem aí interesse em fazer, não começou ainda seu tratamento, mas tem interesse em fazer o tratamento nos próximos meses, pode ser interessante com essas informações que eu te trouxe aqui, você começa a organizar como você pode fazer esse tratamento, não é mesmo? Eh, e aí eu falo muito aqui no canal sobre formas da gente não só começar o tratamento, mas dar continuidade.
Dar continuidade no tratamento é extremamente importante. Então, eu tive vários relatos aqui já no canal, vários relatos de pessoas que falaram assim: eu tinha dinheiro para comprar só 2 canetas. Eu comecei, mas eu não consegui dar continuidade porque ficou muito caro. Porque possivelmente a pessoa começou com 2,5, nos 1.400, R$ 1.500, e aí quando subiu para 5, que aí já foi para 2.000, ela já não conseguiu mais acompanhar, entende? Então, assim, aí nesse caso, cara, o IGOV tem excelentes resultados também. Então, acredito que a gente vai melhorar muito, vai ficar muito acessível para muitas pessoas, né? E enquanto isso, outras medicações, como a gente viu, estão finalizando os seus estudos e aí a gente começa a ver novidades. O que que é animador? É muito animador saber que tem evoluído tanto e tão rapidamente, né? Como eu disse, há 3 anos atrás a gente mal ouvia falar de caneta emagrecedora. A gente sabia já da Ozempic, mas ainda assim ela era vendida para diabetes, a gente ainda não tinha comprovação dela para obesidade, não era aceita aqui no Brasil como tratamento para obesidade, e aos poucos isso vem mudando mais rápido do que a gente imaginou, e hoje a gente tem aí uma luz no fim do túnel, né? De que nós vamos poder acessar medicamentos, acessar tecnologia suficiente para nos manter saudáveis por muito tempo, ou para melhorar bastante a convivência com a obesidade crônica. Espero que faça sentido para você. Encaminha esse material, esse vídeo, para aquela pessoa que está querendo saber mais, que está aí cogitando a retatrutida, ou nomezinho difícil. Pior que tá vindo nome mais difícil aí, vocês viram, né? Mas para quem quer se organizar para fazer um tratamento, que tem medo de agulha, e aí a gente tem o Igov comprimido chegando e tantas outras coisas, pode fazer sentido para essas pessoas estarem com a gente aqui na comunidade, tá bom? E é uma comunidade mesmo, gente, a gente tem crescido. Eu fico muito feliz porque todos os dias eu recebo relatos incríveis aqui de pessoas que estão fazendo sua transformação, estão vendo suas vidas mudarem através das medicações e vendo realmente corpos e qualidade de vida e saúde mudando muito com a questão das canetas, né? Enfim, das medicações emagrecedoras. E isso enche meu coração de alegria, porque eu sei que eu não estou sozinha nessa jornada, né? Nesse caminho que é tão desafiador. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora, se inscreve, deixa seu like. Quando você deixa seu like, o YouTube entende que você se interessa por esse tipo de conteúdo, não só pelo meu, mas pelo assunto, e vai trazer mais gente também que fala sobre isso aqui no canal, no YouTube, para que você acompanhe, para que você veja, tá bom? E assim a gente vai construindo uma comunidade de pessoas que realmente estão mudando suas vidas e que estão juntas aqui, passando por preconceito, por desafio, ouvindo bobagens e vendo matérias aí que são às vezes muito polêmicas e que não são tão realistas, e a gente está aqui construindo uma comunidade que vai passar por tudo isso com muita resiliência, mas que estamos juntos construindo novos corpos, novas vidas e uma nova comunidade de pessoas saudáveis. Obrigada, até a próxima!